Fala, povo! Tudo bem com vocês? Tudo jóia? A entrevista de hoje é bastante interessante, principalmente para aqueles que estão ainda na fase de planejamento da imigração. Eu conversei hoje com a Fabi, do Master Fluency. Ela é uma professora especializada em ensinar inglês com um método próprio e ela tem ajudado a milhares de pessoas a aperfeiçoar o inglês e a deixar vocês prontinhos para chegar aqui e não pedir o lanche errado no McDonald's. Acreditem ou não, isso acontece. Antes da entrevista, já corre lá, já deixa o seu like, já compartilhe, deixe os seus comentários e nos siga. Eu estou no Instagram, no Facebook, no YouTube. E tem também o meu blog, vemcoagente2012.blogspot.com, onde você pode ver outros posts, inclusive a minha jornada de imigração lá. Então, vamos lá? Fabi, muito obrigado por você tirar esse tempo para conversar com a gente e conversar com pessoas que, de repente, estão desesperadas sem saber como que ela vai melhorar o inglês dela. Muito obrigado por tirar esse tempo. E, antes de tudo, eu sei que você é uma imigrante, você é uma multi-imigrante. Então, você pode falar um pouquinho para a gente quem é você, da onde você vem, um pouquinho da sua história. Claro, obrigada, Cleuber. Eu nunca tinha ouvido falar essa expressão, né, multi-imigrante, mas realmente é algo que é real na minha vida. Quem eu sou, da onde eu vim e para onde eu estou indo, né? Essa é a grande pergunta. Para onde eu estou indo, eu nunca sei. Então, isso fica para uma outra hora. Eu sou Fabiana Lara, sou professora de inglês, comecei como professora de inglês, hoje eu me enxergo muito mais como empresária do que professora de inglês. Sou brasileira, nascida em Santo André, São Paulo, e meu primeiro gostinho pela vida de imigrante foi aos 10 anos de idade, quando a minha família saiu do Brasil, e eu com 10 anos de idade, obviamente, fui junto, e depois de algum tempo voltamos ao Brasil, fomos ao Reino Unido de novo, a primeira vez foi ao Reino Unido, voltamos ao Reino Unido, depois morei no Canadá, e agora estou em Portugal. Então, entre Inglaterra, País de Gales, Irlanda do Norte, Canadá e Portugal, cá estou eu em Portugal, e para onde eu vou na próxima jornada, só Deus sabe, realmente. Muito bom, muito bacana. Bom, você já respondeu o porquê você deixou o Brasil, né? Você tinha 10 anos, você seguiu a família, é o caminho natural de uma criança de 10 anos. Uhum. Mas chega uma hora onde você decide, né? Você poderia ter decidido voltar para o Brasil, como vocês voltaram uma vez, eu não sei qual era a sua idade naquela época, mas você poderia ter dito, eu quero ficar no Brasil, né? Enfim, por que você deixou o Brasil? Por que o mundo é a sua casa e não o Brasil? Olha, uma coisa aconteceu comigo que eu vi acontecer na vida de outras dezenas de pessoas de vários lugares do mundo, mas especificamente do Brasil, porque a gente realmente acaba tendo mais contato como brasileiro quando a gente sai do país. Que quando você sai do Brasil, uma das duas coisas acontece. Ou você se adapta a uma nova realidade e você, vamos dizer, aceita a sua nova realidade, né? Aceita e aprende a viver uma outra realidade, ou você não aceita. A partir do ponto que você consegue fazer as pazes com essa sua nova realidade, quando você volta ao Brasil, nem sempre você tem a expectativa de que você precisa fazer as pazes com uma terceira realidade, e não com a primeira realidade que você viveu quando você morava no Brasil. Então, por exemplo, quando nós voltamos ao Brasil, os nossos amigos não eram iguais. Eles haviam crescido, a cultura era um pouco diferente, porque a cultura, principalmente brasileira, é algo que eu digo que a cada 2 anos tem gíria nova, tem moda nova, tem mania nova, tem briga nova, tem tudo novo. O Brasil é um país muito dinâmico. Então, quando você volta, a expectativa é de que você está voltando para aquilo que você conhecia. Pelo menos era a nossa expectativa. E não acontece isso. O que acontece é que a vida continuou para todo mundo e você quer ter aquela vida que você tinha antes.
E aí você se encontra numa situação estranha, que é você precisar se readaptar ao seu próprio país. E isso é, às vezes, até mais difícil do que você se adaptar ao primeiro país quando você sai, ou qualquer outro país quando você muda de um país para o outro, porque você tem expectativa, olha, vai ser diferente, eu vou falar outra língua, eu vou ter outras amizades, etc, etc. Então você já vai meio preparado. Claro que a preparação, ela é diferente de você realmente estar lá e viver aquela outra realidade. Mas voltar ao Brasil e achar que você está em outro país, isso é um pouco difícil de assimilar. Então, hoje eu acho que eu me considero muito mais cidadã do mundo, apesar de ser brasileira, sim, assumo a minha brasileiridade e às vezes cada vez mais. Só que viver no Brasil é diferente quando você vive no Brasil pela segunda vez. Certo. E para todos nós, né? Aqueles que já saíram ou aqueles que estão planejando sair do Brasil, você viveu em vários países, em épocas diferentes, em idades diferentes, né? Em situações diferentes, porque eu imagino que quando você veio para o Canadá, você veio sozinha, né? A sua família não veio com você. Sim, fui com meu marido, né? Mas a minha família não foi. O que você vê como sendo o maior desafio de adaptação? Agora você tem várias experiências de adaptação em lugares diferentes, né? O que você vê que é o maior desafio na adaptação? Existem vários, a gente podia ficar falando sobre isso assim por 4 horas. Um dos desafios que eu gostaria de trazer... Me dê 3 desafios. Tá, então vamos lá. Eu vou dar 3 e aí daí a gente pode se aprofundar, se você quiser. Primeiro, língua. Segundo, vida social. E terceiro, vida profissional. Então vamos lá. Okay. Língua, aí as pessoas falam assim, língua só quando eu for para um país de fala inglesa, francês, etc. Não, eu quero dizer também para as pessoas que vêm morar em Portugal, como eu vim. Por quê? O fato de nós falarmos a mesma língua é uma coisa. O fato de você descer do avião, chegar aqui no Algarve, que é onde eu vivo hoje, que é no sul de Portugal, e a pessoa abrir a boca e falar, e você fazer e esperar que não foi uma resposta, é um pouco de choque cultural, porque a sua expectativa é português, eu me viro, claro que tem um sotaque e tal, mas eu me viro. Mas a língua, ela não tem como você fingir, você precisa passar bastante tempo se envolvendo na língua local, no dialeto local, no sotaque local, porque eu tive 2 experiências já na minha vida em que, para mim, vamos dizer assim, o sotaque local foi chocante. A primeira vez foi quando eu me mudei para Irlanda do Norte. Na Irlanda do Norte, eu tinha 17 anos quando eu fui, e eu já falava inglês desde os 10 anos, quando eu fui pela primeira vez para o país de Gales, Inglaterra. Então, poxa, não só isso, mas eu também, no Brasil, eu fui para uma escola americana, então, assim, inglês já fazia parte da minha vida, eu pensava em inglês, etc. Eu já estava assim, já tinha feito as pazes com o inglês, estava bem, realmente fluente. Quando nós fomos morar em uma cidade mais, assim, do interior, nós começamos a falar com pessoas que eram daquela região, que às vezes nunca tinham saído, né, do país, que para eles a vida era tomar conta da fazenda e, né, ter uma vida simples. E o que acontece é que essas pessoas muitas vezes não ouviram um sotaque parecido com o seu, então cria uma dificuldade de compreensão da parte deles. E outra é que você não conhece o sotaque deles. E o sotaque da Irlanda do Norte é algo, assim, espetacular. Acho que o ápice, assim, dessa experiência para mim foi quando nós estávamos numa sala de estar de alguém, não lembro, se eu não me engano era da nossa própria casa,
Foi uma coisa tão bizarra que eu nem lembro exatamente onde eu estava. Mas estávamos, eu e minha família, uma amiga nossa inglesa e um norte-irlandês. E esse norte-irlandês falava, e, né, chegou a um certo ponto que ele levantou e saiu. E a inglesa olhou para nossa cara e falou assim, e aí, o que ele falou? Para nós, ela perguntou para nós brasileiros o que ele tinha falado. Ou seja, aí que eu tenho o meu lado professora de inglês, que eu puxo as pessoas, né, do pedestal de pensar que, na verdade, não é nem um pedestal, é uma ilusão que a gente acha que quando a gente domina uma língua, a gente é obrigado a entender todas as variações e todos os sotaques. E não é bem assim que acontece. A realidade é que se hoje eu descesse no Maranhão, talvez eu tivesse dificuldade de compreensão de pessoas que falam muito rápido, por exemplo. Hoje, qualquer brasileiro descendo aqui no Algarve vai ter dificuldade, sim, de entender. Ou então, se a gente for para, sei lá, Moçambique, a gente vai ter alguma dificuldade. Então, essa expectativa, ela precisa voltar um pouquinho para o planeta Terra de, poxa, se em português, que é uma língua que eu domino, que é, às vezes, para as pessoas, a única língua que eu falo, né, já existe essa dificuldade, quanto mais o inglês. Então, o fato da pessoa não entender certos sotaques em inglês, para mim, é completamente natural. Estranharia eu se as pessoas chegassem, né, descessem na Irlanda do Norte, até na República da Irlanda, ou na Escócia, e entendessem tudo. Isso seria estranho. O normal é você precisar se adaptar à língua local um pouco. No Canadá, eu encontrei, assim, um paraíso linguístico, porque as pessoas falam, para mim, depois de morar na Irlanda do Norte por muito tempo, as pessoas falam pausadamente, claramente, com um sotaque bem americanizado, mas aquele americano limpo, não muito mastigado, né, do sul. Para mim, assim, o Canadá, a impressão que eu tinha no Canadá é que as pessoas estavam falando como se estivessem narrando alguma coisa para um curso de inglês. Foi bem assim. Então, língua é uma dessas dificuldades. Outra coisa é o círculo social. O brasileiro tem uma facilidade de iniciar uma amizade, de pegar intimidade com as pessoas, que é algo que eu nunca vi na vida. E olha que eu já convivi com bastante gente de várias nações, várias culturas diferentes. E a gente acha que a gente vem para cá, vai descer aqui, e do nada a gente vai fazer, né, 10 amizades por semana e todo mundo vai ser solícito e tal. E nem sempre é assim, né? Eu vejo nas outras culturas, pelo menos nos lugares em que eu vivi, que as pessoas são bem mais reservadas. Então, o brasileiro, ele tem algo interessante, é que ele abre a própria intimidade muito rapidamente. Muito rapidamente. Às vezes você está falando assim com uma pessoa na fila do supermercado e se ela é brasileira, ela já começa a contar da vida dela, dos problemas, das dificuldades de saúde, de financeiras, no primo dela que está com problema de não sei o que lá. Ou seja, as pessoas são muito abertas. E isso faz com que você também seja aberto, porque se a pessoa está confiando em você, né, com aqueles assuntos tão pessoais, você não fica tão assim reticente a se abrir também, né, e falar sobre a sua vida. E no exterior eu não encontrei nenhuma outra cultura que fosse assim tão aberta. Então, você, quando vem para o exterior, é muito importante você meio que tomar alguns passos específicos para que você faça amizades. Fazer amizade fora do Brasil é algo que precisa ser mais ou menos planejado. Você precisa pensar, não, quais são os clubes, as igrejas, as instituições religiosas que eu posso me conectar, quais são os grupos, clubes, seja lá o que for, que eu vou, né, realmente ir lá para conhecer gente, para encontrar amigos, porque se você não fizer isso, você ficar só em casa e esperar que as coisas aconteçam, que seus vizinhos venham pedir, né, um copo de açúcar para você, você vai ficar esperando um bom tempo. Não que as pessoas não sejam o que a gente chama de friendly, de amigáveis, são muito amigáveis, extremamente educadas, como é o caso do povo canadense, por exemplo, ou até britânico, muito educadas. Só que ela é educada, mas não íntima.
E eu acho que muita gente não imagina ter essa dificuldade quando sai do Brasil. E a outra coisa é a parte profissional, né? Que existe uma mentalidade do brasileiro, principalmente o brasileiro bem formado, que, pela minha experiência, o pessoal que vai para o Canadá tende a ser muito bem formado, porque o esquema ali, não só esquema de imigração, esquema talvez seja a palavra errada, mas a estrutura e as regras de imigração do Canadá, elas são bem mais restritas do que para outros países como Portugal. Portugal é uma mãe. As pessoas entram aqui sem nada e se legalizam depois. É um processo bem diferente. Então, também tem a ver com a cultura, né, canadense, que você conseguir aqueles empregos por debaixo da mesa é bem mais difícil, não é tão comum assim como acontece aqui. Então, isso cria, vamos dizer assim, um ambiente em que as pessoas que acabam indo para o Canadá realmente são bem estudadas, as pessoas que às vezes têm uma faculdade, às vezes têm várias faculdades, têm até PhD indo para o Canadá, pessoas com um nível de vida no Brasil, um certo emprego tal, que eles querem, obviamente, manter. Né? Normalmente não é uma pessoa muito aventureira que está com a mochila nas costas e vai descer no Canadá. Isso normalmente não dá certo. E então, o que eu vejo é que muitas pessoas pensam que o seu status e o seu emprego, ele é transferível. E não é bem isso que acontece. Por quê? Vamos nos colocar no lugar de qualquer pessoa que trabalha com recursos humanos no Brasil. Se você está vendo ali uma pilha de currículos para ver, e você olha ali, não sei o que, cursou USP, trabalha, não sei o que, cursou GV, trabalha, não sei o que lá, cursou Federal, trabalha, não sei o que lá, Petrobras, IBM, etc. Você vê todos aqueles nomes, aí você coloca naquela pilhinha. Eu sei que o pessoal faz isso mesmo, eles não falam, mas eles fazem isso tem certas coisas que eles olham no currículo que já desmancham. O que acontece quando você chega num país que não é o seu, independente de ser um país mais rico ou menos rico do que o seu, quando a pessoa vê o seu histórico, o seu trabalho, etc., ela não tem como julgar se aquilo é muito bom, mediano, se é ruim, vamos dizer assim, para aquele trabalho. E como ela fica nessa incerteza, a maioria das pessoas não busca nem passar as pessoas para a segunda fase, para uma entrevista ou para alguma coisa assim. Claro que muita coisa vem mudando em relação a isso, graças a Deus, mas o natural da pessoa é olhar o currículo Brasil. Ok, vou ter um trabalho de descobrir quem é essa pessoa, o que isso significa, quais são essas empresas que a pessoa trabalhou. Então, é um processo que demora bastante até você conseguir, às vezes, reconhecer os seus certificados, os seus diplomas, né? No Canadá ou na Inglaterra, seja lá onde for, até aqui em Portugal, às vezes isso demora. E de fazer com que as pessoas localmente entendam da sua real capacidade para aquele trabalho. Mas, claro, que tudo isso está debaixo da língua, porque se você não dominar a língua, aí realmente não importa, né, o seu currículo, você pode ser, né, o melhor profissional, você não vai conseguir se expressar e comprovar aquilo dentro de uma língua que você não domina. Então, é muito importante. Claro, vindo de mim é o que se espera, né, porque eu sou professora de inglês, mas é a realidade. Não, inclusive eu tenho uma história para contar sobre isso. Por favor. Quando eu operava a Casa Brasil em Winnipeg, eu tive um hóspede que trabalhava para a Petrobras e que já tinha trabalhado em subsidiárias da Petrobras fora do país, então o inglês era normal para ele. E ele ficou conosco lá, eu acho que 10 dias, e lá pelo 4º dia isso em Winnipeg, onde você falou que o inglês é falado calmamente, né? Cinematográfico, é muito fácil. E aí, lá pelo 4º dia, ele chegou em casa e falou assim: cara, eu estou impressionado, eu achei que eu sabia falar inglês. Eu já, pelo 4º dia seguido,
eu comi coisas no café da manhã que eu não pedi, não era aquilo que eu queria. E nós rimos muito, porque ele falou, cara, é outra coisa você estudar o inglês no Brasil, você falar inglês em reuniões de trabalho no Brasil, e aí você sai do Brasil e vem, né, para o ambiente nativo do inglês, e é outra coisa. Né? Eu vou dar um desconto para ele, porque quem o atendia lá no McDonald's era uma atendente filipina ou indiana, e é um outro inglês mesmo, né? Aí tem o sotaque deles e fica difícil. Mas foi muito interessante, porque ele falou assim, cara, eu tô cansado de comer coisas no café da manhã que eu não pedi. Eu tive que tomar um milkshake no café da manhã hoje. Demais. E também, só para deixar para os pros nossos espectadores, aqui você vai ver um vídeo com o Youssef, um engenheiro egípcio, que falou as mesmas coisas que a Fábio acabou de falar, né? O investimento na língua, o investimento no social. Ele deu as mesmas dicas, né? Então não é só a Fábio que está falando isso. Isso é uma coisa da imigração. Então, tá aqui o link. Se vocês quiserem, assistam lá e vejam. O Youssef falou alguma coisa no mesmo sentido, mas ele deu outras dicas. Então, fica a dica da Fábio e do Youssef. Na minha colinha aqui... Eu acho que eu vou já enganchar uma pergunta que eu acho que vai ser interessante. Por que a gente tem essa impressão de que a gente não fala inglês quando a gente chega num país, mesmo num país com inglês fácil, que é o Canadá? Eu tenho algumas coisas a dizer sobre isso, que tem a ver com a nossa cultura. O professor de inglês brasileiro, tipicamente, ele é um professor de coração gigante, com uma empatia enorme. O problema que a gente tem com muita empatia na educação é que a gente acaba tentando facilitar as coisas para o aluno de tal maneira que ele não é desafiado o suficiente para o nível que ele precisa estar. Então, muitas vezes o professor de inglês, ele pensa, como que eu posso fazer uma aula divertida? E não como eu posso fazer uma aula eficiente ou eficaz, que vai fazer com que o aluno entenda o inglês real, né? Às vezes o objetivo da aula não é esse, às vezes o objetivo da aula é, fazer o aluno gostar de inglês, colocar uma musiquinha, fazer alguma coisa um pouco mais divertida, que sempre tem o seu lugar, sempre. Mas só isso não é o suficiente. E uma das coisas que eu pego muito no pé dos professores de inglês no Brasil é que, com essa mentalidade, a gente tem uma tendência a diminuir a velocidade da fala. Então, tudo fica mais pausado e... Ou seja, você pega uma estrutura correta, com gramática correta, às vezes até com uma pronúncia ok, só que você fala aquilo com uma velocidade tão lenta que a pessoa tem tempo de ouvir, assimilar, traduzir na cabeça, tal, fazer uma conta, ir ao banheiro, voltar e ainda pegar o final da frase. Ou seja, o aluno ele fica traduzindo, porque dá tempo de traduzir na cabeça, então ele fica traduzindo. Quando você chega no Canadá, a velocidade, mesmo não sendo alta, né, para os padrões assim, internacionais, ela é muito mais rápida do que o inglês de livro de inglês, né, o tradicional inglês, o que eu chamo de inglês enlatado. Então, com isso, você, em primeiro lugar, você perde essa facilidade, né, que na verdade atrapalha bastante, de ficar traduzindo, porque não dá tempo, e essa velocidade faz com que você perca, né, o começo, às vezes o meio da frase, e só escute ali o final, alguma coisa no meio, e você acha que bora lá. Então, uma das coisas, um dos motivos pelo qual eu comecei o meu curso de inglês é de enxergar essa necessidade, né, de que precisa haver uma velocidade e que talvez essa velocidade, ok,
Se a gente tem uma velocidade e os alunos ainda não estão nesse nível, como a gente faz para que os alunos cheguem a esse nível? Como eu encontrei dentro do meu curso, a gente faz uma velocidade alta, só que a gente repete. Então, as frases são sempre repetidas, só que a gente mantém a velocidade. Porque o aluno precisa aprender a entender o inglês dentro de uma velocidade natural. Então, eu acho que isso meio que responde um pouco dessa dúvida que muita gente tem de, peraí, mas eu estava aprendendo inglês aqui, estava tudo ok, quando eu cheguei lá... Claro que uma parte disso, é que quando você convive em imersão total e você só escuta o inglês o dia inteiro, tem uma certa hora ali do dia que você está exausto, né? Você ainda está aprendendo, ainda está assimilando algumas coisas, e você não vai entender ali nem português, nem inglês, nem nada, né? É uma exaustão natural. Mas tem um pouco disso que eu falei sobre velocidade também. Espero que essa dica ajude um pouco. Beleza. Então, diz para nós, você já falou que uma das razões que você criou o seu curso de inglês foi para entregar um curso de inglês na velocidade natural da língua. Como é que nasceu o Master Fluency? Quando nasceu o Master Fluency? Olha, o Master Fluency, ele nasceu depois de alguns anos, né, construindo cursos de inglês online. Eu fui uma das primeiras professoras a ensinar online no Brasil. E, na verdade, não estava nos meus planos ser professora de inglês at all. Meus pais foram professores de inglês por algum tempo, quando nós moramos no Brasil. E eu tinha para mim que realmente ser professor era uma coisa assim, se eu não tiver nenhuma outra opção, eu vou ser professora, né? Porque é o que tem, mas não tinha esse objetivo de vir. E chegou um certo ponto que eu pensei, ok, mas o que eu tenho de valor para dar para o mundo? Nessa troca que a gente precisa fazer profissional, de eu preciso entregar alguma coisa e as pessoas, né, pagarem você por algo. E eu pensei assim, não, realmente o que eu tenho de maior valor para dar para o maior número de pessoas, o impacto maior que eu posso gerar é realmente ensinar inglês. E aí eu, graças aos meus pais, tinha os livros já de inglês em casa, eu meio que cresci entre os livros de inglês. E aí eu comecei a aprender, às vezes tirando dúvida com eles, tirando dúvidas com os livros, e comecei a fazer vídeos online, dando dicas de inglês. Eram só dicas de inglês, e aí fui construindo um público, né, que foi crescendo, e esse público começou a pedir curso de inglês. Então o Master Fluency foi quando eu cheguei num ponto que pensei, eu fiz um curso de dicas disso, eu fiz um curso de dicas daquilo, mas como é que a gente faz para pegar o aluno brasileiro, né, desse ponto até a fluência, visando a eficiência? Para mim é muito importante quando a gente aprende algo, principalmente algo como língua, que você aprender uma língua não é um exercício intelectual visando obter informação. É muito mais um exercício de prática da informação que você está recebendo. Então, tendo isso em mente, aí eu comecei a pensar, mas como é que a gente pode fazer isso de uma forma que as pessoas realmente aprendam e aprendam rapidamente? E essa coisa de entrar numa escola de inglês e sair dali 8 anos, que infelizmente acontece, não era mais interessante, não era mais viável e não era aquilo que eu procurava. Então, eu comecei a procurar o mundo inteiro de inglês, livros diferentes, metodologia diferente, e fui utilizando algumas ferramentas, fui utilizando algumas metodologias, e aí eu encontrei, vamos dizer assim, uma mistura daquilo que já estava aí no mundão, e fui adaptando para o jeitinho brasileiro, para que encaixasse certinho no vocabulário que o brasileiro, né, precisa aprender. Existem alguns livros que foram, por exemplo, criados para o público, sei lá, italiano ou alemão, etc. E eles pegam muito em palavras que para nós a gente pega assim sem precisar de tradução. Então eu precisei dar uma adaptada, né? Quando eu estava criando conteúdo, eu preciso todas aquelas palavras que eram muito óbvias, eu comecei, ok, essa aqui não precisa, porque todo mundo já sabe o que é. Vamos pegar aquelas palavras realmente que o pessoal vai ter dificuldade, que precisa, que aparecem muito, né, em textos e conversas e tal. E aí eu fui dando essa adaptada, e hoje em dia o Master Fluency, ele é um curso estilo home study, ou seja, é um curso de estudo individual, né? Não sou eu
que leciono o Master Fluency, né, assim, no bate-papo. Já é um curso em vídeo, tá lá, você entra no portal e faz, mas que visa a eficiência. O que isso quer dizer? Quando você senta aqui na cadeira para aprender, eu quero fazer com que cada segundo da sua atenção conte muito. Então, em uma aula ali de 30 minutos, você vai aprender talvez 14 vocábulos novos. Se você fizer, né, as aulas ali, sei lá, 4 vezes por semana, depende de milhares. Eu perdi a conta depois dos 3.000, mas são milhares de vocábulos que você aprende pegando estrutura de frase, né, velocidade alta, sempre uma pergunta, e aí nós ajudamos o aluno a construir a resposta. Então, pergunta e resposta, e assim o aluno vai praticando a estrutura da frase com uma velocidade natural, o que é muito importante. Certo. Então o Master Fluency, ele não depende de local físico, de horário, de agenda. Ele é destinado a todo mundo, a todo lugar e a toda hora. Sim, nós recomendamos que se alguém estiver interessado em fazer e for, por exemplo, uma criança, que ela tenha pelo menos ali uns 10 anos de idade, porque o que acontece é ele foi criado com um vocabulário básico, mais um pouco de vocabulário de trabalho. Então, muitas vezes, quando a gente, né, vai fazer um curso desse tipo, a gente precisa pensar para quem é o aluno ideal. E o aluno ideal do Master Fluency é alguém que esteja, talvez não no mercado de trabalho, mas que já reconheça as palavras, né, que nós utilizamos dentro do mercado de trabalho, e não tanto assim para criança. Então, eu não recomendo, né, abaixo dos 10 anos, porque a criança não vai entender o que é aquele próprio vocábulo em português. Mas fora isso, né, qualquer idade, e para quem realmente quer pegar firme e aprender inglês sozinho, mas com uma estrutura muito bem definida. Certo. A minha dúvida é, você tem cursos já, né, formatados, gravados, que estão para ser sob demanda. Você tem cursos que seja para iniciantes, para gente que nunca falou nada e quer agora aprender inglês, mas de repente você tem aquela pessoa que já fez 3, 4 anos de inglês, quer experimentar uma ferramenta diferente. Tem também o curso para essas pessoas? Sim. Então, o que ocorre é que eu montei um curso somente, visando o 0 até a fluência do inglês. E só que ele é dividido em 4 estágios, né? Nós mais ou menos que dividimos entre a fase, o estágio 1 e estágio 2, e aí a segunda fase, que é o estágio 3 e o estágio 4. Então, para quem já tem uma boa base de inglês, o 3 e 4 pode servir, e o 1 é para quem quer realmente começar do 0. Aí nós temos uma seguinte dificuldade que eu tenho encontrado, que muitos dos alunos que chegam para nós querem entrar no 3 e 4, eles têm muita dificuldade de acompanhar. E não é porque o conteúdo é difícil, o conteúdo não é muito difícil. Mas é que o aluno que chega para nós e nunca estudou com Master Fluency, ele não tem a velocidade que nós aprendemos no estágio 1, que é aquela questão. Então, o aluno entra no vídeo e a gente está lá, blá, 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 o que para quem fez o estágio 1 e 2 é completamente natural, mas para ele é tipo, opa, peraí, eu estou acostumado com o inglês enlatado, o que é isso aqui? Entendeu? Então, muitas vezes eu recomendo, se a pessoa realmente quiser chegar à fluência e ela tem alguns buracos a serem tapados ali do início, eu recomendo entrar, seja no estágio 1 ou 2, né, e começar de um estágio que ela acha que é um pouco mais abaixo do nível que ela realmente está, porque a compreensão do conteúdo é muito importante. Ok. Você já falou que um dos diferenciais do Master Fluency é que você trabalha com a velocidade natural da língua. Uhum. O que mais separa o Master Fluency de outros métodos? Por que alguém deveria decidir fazer com você e não com a escola local da cidade?
Ok, então a pegada da eficiência é algo muito importante, porque a pergunta que eu precisei responder é como é que eu, como professora, coloco a estrutura e as palavras da minha cabeça dentro da cabeça do aluno? Como é que eu faço com que ele entenda e que ele saiba usar aquilo, que é muito mais importante do que só entender? E então nós chegamos a uma metodologia que ela é meio que, ela é um gancho, é isso que eu explico para os alunos, ela é um gancho. Se eu chegar aqui e falar, Cleuber, olha, eu tenho algumas palavras para te contar, algumas frases para ler para você, tá? Eu só leio um monte de frase. Para você, ler um monte de frases sem contexto, sem uma explicação da importância daquilo, é difícil você reter aquilo, ok? Agora, se eu te pergunto, Cleuber, time de futebol você torce? Você pensou em alguma coisa. Eu não sei no que você pensou em Corinthians, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, ou eu não gosto de futebol, mas em alguma coisa você pensou. Ou seja, acontece algo muito especial quando a gente lança uma pergunta. O ser humano, ele precisa dar respostas às perguntas. É uma coisa que a gente não consegue realmente conter. Então, a gente utiliza disso para fazer com que o aluno não somente entenda aquilo que está sendo passado, mas que ele consiga construir a frase. Então, por exemplo, em vez de só mostrar para você que isso aqui é pen e que a cor da pen é blue, eu vou perguntar para você, what color is this pen? E aí eu vou ajudar você a montar a frase. This pen is blue. E aí você está vendo a imagem daquilo, você precisa responder, porque eu estou perguntando uma coisa que você está vendo, né, muito na cara, e aí eu te ajudo na estrutura da resposta. Isso faz com que o aluno se intere mais, né, daquilo que está sendo passado, que ele internalize isso, e outra, a exigência que eu vou fazer de você montar a frase como resposta, não é só você pensar e não é só você escrever. Nós convidamos os alunos a realmente falarem isso e falar isso em voz alta. Então, o trabalho do aluno, mesmo que a gente não esteja ali escutando pessoalmente, é falar a resposta em voz alta. E tem vários alunos que até gravam as próprias respostas para verificar a pronúncia de vez em quando. E realmente é algo muito especial, porque você começa a desembestar, a responder várias frases numa velocidade que você nem imaginava que você conseguia antes de entrar no curso. É muito, muito gostoso mesmo ver como os alunos conseguem entrar nesse ritmo bem rápido. E o aluno brasileiro é muito esperto. É muito esperto. Ok. Outro dia, inclusive, eu participei da sua live e uma pessoa fez a clássica confissão, né? Eu leio muito bem, eu ouço muito bem, mas eu não sei falar. Por que acontece isso? Assim, eu também já ouvi muita gente falando isso, já com muitos do pessoal que me procura fala a mesma coisa, né? Eu entendo bem, eu leio bem, eu escrevo bem, mas a minha deficiência é falar. Por que acontecem essas coisas? Olha, eu diria simplesmente bem-vindo ao estágio intermediário. É isso que é ser intermediário. É você entender, aquilo que a gente chama de input. Você consome bem, só que o seu output não foi exercitado de tal forma a te dar confiança. Você não produz naquela língua que você está aprendendo a ponto de sentir confiança daquilo. É basicamente isso. Isso só indica que você está no estágio de aprendizado, que você ainda não chegou, no domínio da fala e às vezes até no domínio da escrita. Então, o que eu tenho de dica para esse pessoal é relaxe. Isso não quer dizer que você tem um problema. Isso só indica que você está no estágio intermediário e o que você precisa fazer é, mesmo que seja tentador você só ouvir, você só ler o inglês e só absorver os inputs, que você comece a produzir, seja por escrito e também por fala. Por que o escrito é mais rápido do que a fala? No escrito, e eu tenho feito isso com italiano, no escrito eu posso ler uma frase e escrever.
Ou eu posso criar uma frase parando para pensar, ok, eu tenho tempo para lembrar da gramática de não sei o que, de não sei o que lá, de alguma outra frase que eu vi, e eu tenho tempo para criar. Na fala, você não tem muito tempo para ficar pensando nisso, né? Por isso que é a última coisa a ser dominada, porque é a parte mais difícil, realmente. Você já precisa ter dominado, né, a sua compreensão auditiva para você falar. Então, é uma coisa que eu falo, muita gente não percebe que falar inglês só vem quando você já tem confiança naquilo que você está falando. Então, deixa eu te dar um exemplo. Eu viajei para a Itália, assim, em questão de 2 meses antes de estourar o Covid lá e fechar tudo e ser aquela bagunça. E quando eu estava na Itália, algo muito interessante aconteceu. E eu, como professora de línguas, deveria, assim, nunca falar isso na minha vida. Deveria ser metido a 7 chaves. Mas eu preciso falar para ilustrar um ponto. Que é, uma das palavras mais fáceis conhecidas de todo mundo, na Itália, turistas, estrangeiros, é grazie. Você está agradecendo a pessoa por qualquer coisa. Todo mundo sabe disso. Grazie. Acontece que, em determinados momentos, durante a minha estadia na Itália, eu, hoje, posso ligar uma TV em italiano e eu entendo aquilo que está sendo falado, pelo menos 90%, 95%. Entendo muito bem italiano, escrevo algumas coisas. Eu tive problema em falar grazie. Por que eu tive problema em falar uma das palavras mais fáceis e simples e básicas que existe na língua italiana? Porque quando eu ia falar, eu pensava, ai meu Deus do céu, eu estou falando italiano com italiano de verdade. A mesma coisa que passa na mente de quem vai falar com gringo em inglês. Exatamente a mesma coisa passou pela minha cabeça. E aí o que acontecia? Eu falava em voz baixa. E no que eu falava em voz baixa, que indicava baixa confiança, não saía grazie, saía grazie. Saía um dialeto assim que talvez exista na Itália, mas saía uma coisa que eu, ouvindo aquilo, não reconhecia aquele som de nossa, isso aqui saiu muito estranho, entendeu? Então, confiança é essencial. Agora, depois disso, obviamente, eu comecei a adicionar a fala como parte do meu estudo. Então, hoje em dia, antes de dormir, eu tenho ali 3 a 5 minutos no máximo, porque eu escrevo algumas frases em italiano, pego de um texto, ou crio, etc. E aí, o essencial é parar e ler aquilo em voz alta. Que quando eu for falar grazie, grazie mille, grazie qualquer coisa ali na Itália, eu já vou ter falado aquilo tantas e tantas e tantas vezes que ele vai sair de uma forma que eu não vou conseguir nem conter. Aquilo não vai ser mais uma questão de confiança, vai ser algo meio que automático. Hoje, se alguém esbarrar em mim, eu falo sorry. Eu não penso se a pessoa fala inglês ou não. É um reflexo. E para você chegar nessa fase de falar assim como reflexo e simplesmente soltar, é porque você já falou aquilo muitas e muitas e muitas vezes antes. Então, é bom você falar sozinho, você falar com seu celular, você falar com seu professor, você falar com seus colegas, para quando chegar na hora H mesmo, você falar com confiança. Sem confiança, ninguém consegue falar nenhuma língua. Você na verdade, virou canadense, né? Porque se não, alguém esbarra em você... Pior que aqui em Portugal, as pessoas não falam canadense, elas falam canadianas. Então, assim, eu sou canadense e canadiana. Ok. Se alguém quiser contratar a Fábio, se alguém quiser fazer o Master Fluency, como é que eles devem fazer? Basta visitar masterfluency.com.br. E Fluency se escreve Fluency, ok? masterfluency.com.br. E lá tem ali um treinamento que eu explico exatamente o que acontece no curso, tal, quais são os detalhes, preços, etc. e tudo mais que vai acontecer. Muito bem. Minha última pergunta para você é o seguinte: você já viveu no Reino Unido, né, em vários países internos do Reino Unido, no Canadá, no Brasil e hoje em Portugal. E eu vou te perguntar, onde é que você chama casa? Onde é que você chama lar? Olha, casa é sempre onde eu estou, mas também é sempre para onde eu volto.
E é engraçado isso, porque às vezes eu vou ao Brasil, eu desço em São Paulo, eu vou para Santo André, e para mim aquilo ali é casa. É uma casa que eu nunca sei o que eu vou encontrar de diferente, né, de estranho, de novo, mas é minha casa. Quando eu vou para Irlanda é a mesma coisa. Os meus pais ainda moram lá, e também é minha casa, mas voltar para casa aqui também eu sinto como casa, e no Canadá também. É estranho isso, porque eu, sinceramente, algumas pessoas têm uma dificuldade com isso, né? Que elas se acham perdidas no mundo. Ah, eu não tenho casa, eu não sou de um lugar tal. Eu, por um acaso, me sinto brasileira, ok? Brasileira culturalmente, acima de tudo, com alguns poréns. Só que eu, em vez de pensar que eu não tenho casa, para mim, a minha casa é onde eu estou. Uma das coisas que eu acho mais legais para a vida e para o mundo profissional, que eu sempre carrego comigo, é que a vida me forçou a ser muito adaptável. Então, eu me adapto, aonde eu escolhi viver, eu me adapto. Claro que se você me jogasse no meio de, sei lá, de um deserto, eu provavelmente não conseguiria me adaptar, porque não foi essa a minha escolha. Mas desde que eu, né, tenho essa escolha, eu me adapto. Então, para mim, eu tenho várias casas, né? Eu me sinto bem em vários países diferentes. Eu me sinto muito bem viajando. Né? Esse confinamento está me deixando louca, porque eu quero viajar para qualquer lugar. Então, a minha casa todos esses lugares onde eu já morei, para mim, são a minha casa. Mas sou brasileira, assim, acima de tudo. Joia. Uma coisa que eu digo é o seguinte, é que a imigração abre o mundo para nós, né? É o que Einstein falou, né? Que uma mente que uma vez se abre nunca mais pode ser contida. É verdade. E eu vejo assim, a imigração, ela cria uma nova vida para a gente, ela dá para a gente uma vida a mais, né? Uhum. E esse fato da gente se sentir bem, ou no Brasil, ou onde quer que a gente esteja, eu acho que isso é muito bom, isso é muito bacana, né? E que a imigração traz isso para nós, né? Uma vez que você aprende a se flexibilizar, aí a coisa só cresce, né? Fábio, tem alguma coisa que eu deveria ter perguntado e eu deixei de fora? Alguma pergunta que você fala assim, cara, a gente tinha que falar isso? Tem alguma coisa que a gente ainda não falou? Não pergunta, mas eu tenho uma dica para o pessoal que está indo para o exterior, onde o exterior é realmente um lugar onde se fala a língua inglesa como língua mãe. Não deixe isso que eu falei sobre as dificuldades dos cursos brasileiros serem um empecilho para você deixar para aprender só no exterior. Por quê? Como vocês podem ver, eu sei que essa entrevista vai ficar por um bom tempo online, então não sei em qual ano você está assistindo isso, mas existe uma bela de uma diferença entre a nossa moeda no Brasil e o dólar canadense, o dólar americano, a libra, etc., euro. Eu não recomendo, eu como profissional da língua inglesa, não recomendo que você despenda de tanto investimento chegando num país de fala inglesa para começar do nível ali iniciante. Porque até você chegar no intermediário, vão ser alguns meses, por um custo muito alto. Um custo muito alto comparado a você, por exemplo, estudar no Brasil, nem que seja um professor particular ou alguma coisa assim, vai ser infinitamente mais barato, para que você venha já com uma base. Se você chegou, pelo menos com uma base, você já economizou milhares de dólares só em ter uma base. Algumas palavras mais essenciais, eu sempre puxo as 200 palavras, né, mais usadas do inglês, é aquilo que realmente você precisa usar, porque 80% de tudo que você vê no inglês são 200 palavras somente, então domine essas palavras. E aí sim, você vem a partir do pré-intermediário para o intermediário, eu recomendo a pessoa ir para o exterior realmente. Porque quem sai do Brasil para aprender inglês inicialmente e chega como iniciante, além de passar bastante dificuldade por não conseguir se comunicar, acaba que o investimento é muito alto pelo retorno que você tem. Agora, se você chega com uma base, você quer
ir para o intermediário, você já está num pré-intermediário, você quer ir para o intermediário, ou do intermediário para um avançado, para um fluente, aí 100% vá com fé, vá mesmo preparado e sabendo que provavelmente vai ser uma das melhores experiências da sua vida. Vale a pena. Essa dica ela é super valiosa, é um bônus para quem assistiu até aqui. E eu vou dar uma dica em cima disso, que é o seguinte. Paralelo ao seu estudo, a esse investimento que você está fazendo no Brasil, procure locais onde você possa conversar em inglês. Porque eu vejo, pelo menos na minha maior dificuldade, achar lugares onde eu pudesse praticar inglês. Porque as pessoas que falavam inglês ou que estudavam inglês ao meu redor, quando a gente começava a conversar, já o diálogo só ia até a segunda, terceira frase. E depois disso, nós brasileiros ficamos com vergonha de cometer erros, né? Então, procure um lugar onde você possa bater papo, onde você possa fazer uma atividade com pessoas. Por exemplo, eu estava no Brasil já fazia 3 ou 4. Eu decidi que eu precisava praticar mais. O que eu fiz? Eu procurei locais onde, lá em Curitiba, eu encontrei igrejas que têm reuniões em inglês. Do início ao fim, essas igrejas têm reuniões em inglês. Então, a minha dica para você, em cima do que a Fábio falou, né, que é o maior investimento, eu investir no Brasil, na língua, procure locais onde você possa praticar o inglês sabe, assim, sem ser dentro de uma sala de aula, sem ser dentro da caixinha. Procure igrejas. Eu sei que algumas igrejas em Curitiba têm reuniões em inglês. Em São Paulo certamente vai ter, né? Então procure. Eu sei agora também que Recife tem, Brasília eu já não sei, mas procure. Você vai encontrar lugares onde as pessoas vão te receber, onde é de graça, e você pode então praticar ali o seu inglês. Como a Fábio falou, né? A fala é a última a ser desenvolvida. E isso inclusive no português, um bebê não nasce falando, né? O bebê ouve por um ano inteiro até falar. Ele está só assimilando palavras ali. Então faça isso, procure esses lugares onde você possa falar, tá joia? Fábio, muito obrigado por você ter tirado esse tempo, foi até mais do que eu pedi a você. Eu agradeço muito a sua disponibilidade, as suas dicas, e eu espero realmente que o pessoal possa aproveitar essas dicas que você deu. Deixo a você a sua palavra para você, então, se despedir. Obrigada, foi um prazer imenso, e é isso aí, bora imigrar. E depois a gente faz uma outra entrevista para quando eu mudar de Portugal e ir para qualquer outro canto também, que tenho certeza que vai acontecer. Tá joia, já está convidada. Então tá bom, é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o seu like, compartilhe, deixe os seus comentários e nos siga também lá no YouTube. Visite também meu blog, vem com a gente 2012.blogspot.com. Tá joia? Um grande abraço para vocês e até a próxima.